Eu iniciei a gravação, vou compartilhar aqui para vocês. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Compartilhou aí para vocês? Compartilhou, professora. Então tá bom. Então vamos lá. Então, como eu havia falado, né, nós falamos na semana passada sobre os antiagregantes plaquetários e os anticoagulantes. E nessa aula nós vamos falar sobre os fármacos fibrinolíticos, né, que vão ser aqueles usados, então, quando o trombo ele já está formado, e os fármacos antihemorrágicos. Então, o objetivo de aprendizagem dessa aula, né, é descrever a farmacocinética, a farmacodinâmica dos fibrinolíticos e principais interações, né, e também dos antihemorrágicos, né, tanto a parte, né, principalmente a parte farmacodinâmica, como que eles atuam, esses fármacos. Né? Então, nós temos aqui, né, como fármacos fibrinolíticos, né, um representante, um dos mais utilizados aqui é a streptokinase, que é mais antiga também, né, o ativador de plasminogênio tecidual, recombinante, né, que é uma substância que ela é idêntica ao ativador de plasminogênio tecidual endógeno, né, que nós produzimos. Aí, por técnica de DNA recombinante, né, houve algumas mudanças, então, nesse TPA, né, que é esse ativador de plasminogênio tecidual recombinante, e surgiu os novos, né, fármacos derivados, então, que tentando melhorar a parte farmacocinética, né, tendo uma menor atividade antigênica, tentando melhorar também a questão do tempo de meia-vida, né, o tenecteplase e reteplase, tá? O tenecteplase é o mais novo dentre eles. E como antihemorrágicos, né, nós vamos ter algumas substâncias sintéticas que, né, vão atuar pelo mesmo mecanismo de ação, como o ácido aminocaproico e o tranexâmico, né, o sulfato de protamina, que nós falamos até na aula passada, que pode ser utilizado, então, como um antídoto, né, para quando existem níveis elevados de heparina, e a vitamina K ou fitomenadiona, que também pode ser utilizado principalmente quando, né, se tem níveis aumentados de varfarina, né? Nós vimos que é necessário um controle muito grande, né, quando se utiliza varfarina, mas também a heparina. Mas nós temos, né, nesses fármacos aí que precisa desse controle muito grande, né, que no caso da varfarina é feito pelo RNI, né, e no caso da heparina é feito pelo TTPA, quando, né, os níveis estão aumentados e o paciente ele começa a apresentar algum grau de hemorragia, aí pode-se utilizar o sulfato de protamina, no caso da heparina, e a vitamina K, no caso da varfarina, tá? Então, para a gente poder entender, né, como que os fármacos, os fibrinolíticos, eles vão atuar, então, né, para levar a degradação desse trombo, né, a gente tem que lembrar do mecanismo de fibrinólise. Então, nós vimos na aula passada, né, até a formação desse tampão de fibrina, né, que nós temos ali a ativação da cascata de coagulação, que vai levar à formação, então, desse tampão de fibrina. E, né, rapidamente já começa a acontecer, né, a fibrinólise. E a fibrinólise, ela é bem regulada, né, um mecanismo bem regulado no sentido de que, né, esse estado lítico, ele não se torne sistêmico, né, ou seja, que essa fibrinólise, ela aconteça apenas de forma localizada, né, então nós temos vários mecanismos aí que vão fazer com que essa fibrinólise aconteça apenas de forma não localizada, né, mas o que nós podemos observar quando utiliza-se fármacos que vão levar, né, a intensificar esse estado de fibrinólise. Então, nós vamos ver que esses mecanismos reguladores, eles acabam sendo sobrepujados, né, esses mecanismos inibidores aí da fibrinólise, e isso pode levar a um quadro lítico sistêmico, né, e como principal efeito adverso, então, dos fibrinolíticos, é um quadro de hemorragia, tá? Então,
o sistema fibrinolítico, né, ele vai dissolver essa fibrina, então, né, intravascular, né, por meio da ação dessa plasmina, né? Então, para iniciar a fibrinólise, nós precisamos aqui da ação, né, do ativador de plasminogênio, né, que ele vai converter, então, plasminogênio, que ele apresenta uma cadeia simples e é considerado inativo, em plasmina, que é um composto ativo, né? E essa plasmina, então, ela vai atuar levando, então, a degradação, então, desse emaranhado aqui de fibrina, levando a degradação, então, da fibrina, tá? Nós temos dois tipos, né, de ativadores diferentes de plasminogênio, que é o ativador de plasminogênio tecidual, né, do tipo tecidual, né, e do tipo uroquinase, tá? Ou pode ser chamado de ativador de plasminogênio uroquinase ou apenas uroquinase. Então, esses dois ativadores, eles são produzidos por células endoteliais, mas a atividade predominante que nós vamos verificar, principalmente, né, na fibrinólise intravascular, é a atividade do ativador de plasminogênio tecidual, ativador de plasminogênio do tipo tecidual. O do tipo uroquinase, ele vai ser ativado mais em condições inflamatórias e está associado principalmente à fibrinólise extravascular, mas ele também é produzido, tá? Então, nós temos vários estímulos, né, que pode levar à liberação, então, desses ativadores de plasminogênio, né, como, por exemplo, uma estase, né, venosa, né, que está associado pela presença ali de um trombo. Então, esse mecanismo, né, intensifica, né, leva à ativação, então, desse ativador de plasminogênio pelas células teciduais, tá? Então, esse sistema fibrinolítico aqui, né, ele vai ser bem regulado para fazer com que, né, seja eliminado aqueles trombos desnecessários, e, né, permaneça aquela fibrina ali, né, no caso, quando existe uma lesão, né, para garantir essa hemostasia. A plasmina, né, ela tem uma atividade proteolítica, entretanto, ela não tem uma atividade, ela tem uma atividade que não é seletiva, né? Então, ela vai atuar, né, digerindo, né, os trombos que são considerados patológicos, tá? Mas também ela vai atuar, né, levando à degradação daquele tampão de fibrina que às vezes é importante para garantir a hemostasia. Então, por isso, né, que os fármacos que tentam aumentar os níveis de plasmina, né, ou de plasminogênio, eles podem estar associados aí a quadros de hemorragia. Então, esse sistema, né, de fibrinolítico, ele pode, então, ser regulado, né? Então, nós temos aqui que o plasminogênio, né, depois, no caso, né, o inibidor, né, o ativador de plasminogênio, tanto o tecidual quanto a uroquinase, né, após ele ser liberado, ele rapidamente é degradado, tá? Mas ele pode sofrer ação também de um inibidor do ativador de plasminogênio, que existe do tipo 1 e do tipo 2. Né? Então, esse inibidor é o primeiro mecanismo aqui de regulação, então, desse sistema de fibrinólise. Então, nós vamos ter alguns fármacos, né, levando em consideração a resistência a esse inibidor do ativador de plasminogênio. Né? Então, alguns fármacos são mais resistentes a esse inibidor. Um outro mecanismo de controle, né, vai ser através da plasmina, depois que eu já tenho a formação da plasmina. Né? Então, depois que a plasmina, ela levou, então, a degradação daquele coágulo, né, essa plasmina livre, rapidamente, ela vai ser complexada com uma glicoproteína, que é a alfa-2 antiplasmina.
Então, essa alfa-2 antiplasmina vai levar à inativação, então, dessa plasmina, tá? Então, ela forma um complexo estável aqui com essa plasmina, levando à inativação dessa plasmina. Então, existem dois mecanismos aqui que vão regular esse mecanismo, esse sistema de fibrinólise, para que ele seja contido, né, seja mais localizado e não aconteça de forma sistêmica. Entretanto, quando eu utilizo fármacos fibrinolíticos, o que vai acontecer com esses sistemas, né? Eles acabam se saturando mesmo, né? Então, não tendo tanta atividade, né? Então, eles vão atuar, mas a formação de plasminogênio e de plasmina vai ser tão intensa, né? Que esses mecanismos acabam sendo sobrepujados, tá? Então, nós vamos ter aí, né, que eles não vão ter uma eficiência, podendo levar a um estado lítico sistêmico, né, que leva a vários quadros aí de hemorragia, tá? Então, esse é um mecanismo de fibrinólise. Então, nós temos que essa plasmina, né, dos mecanismos que estão associados a esse quadro de hemorragia como efeito adverso, né, seria a perda dessa eficiência, então, desses mecanismos inibitórios, né, porque está sendo formado muito plasminogênio e muita plasmina, e além disso, né, a plasmina, ela vai atuar de forma inespecífica, né, além de levar à degradação da fibrina, né, a plasmina também, ela vai atuar levando à degradação de vários fatores de coagulação, e isso acaba comprometendo a formação da trombina e, consequentemente, a formação do tampão de fibrina, tá? Então, esse seria um outro mecanismo, né, que está associado a esse quadro de hemorragia que nós podemos observar como efeito adverso, então, desses agentes que atuam como fibrinolítico, tá? Então, nós temos que os agentes, né, que são considerados aí fibrinolíticos ou trombolíticos, ou inibidores de fibrinólise, né, vocês podem encontrar com todos esses termos, né? Eles são fármacos bastante eficientes no sentido, né, de atuar naquela etapa seguinte, na degradação já do trombo que já foi formado. Entretanto, eles apresentam essa atividade, né, em trombos que foram formados de forma mais recente, né? Então, dentro das primeiras horas ali da formação desse trombo é que esses fibrinolíticos, eles vão apresentar maior atividade, porque com o passar do tempo, esses trombos, eles se tornam mais resistentes à ação desses fibrinolíticos. Então, o agente fibrinolítico ideal, né, ele seria aquele que causaria fibrinólise, né, apenas para o trombo patológico, né, e também não apresentasse atividade antigênica, né. Então, nós temos algumas substâncias que apresentam elevada antigenicidade, mas outros, né, que foram produzidos posteriormente, apresentam antigenicidade bem reduzida. Então, nós temos que, né, os fibrinolíticos, eles são considerados aí um marco, né, é bastante importante, né, e está associado bastante a um avanço aí da ciência nas últimas décadas, né, e nós tivemos aí que foi esse médico aqui, esse Dr. William, né, que foi um médico pesquisador inglês, que identificou em 1948 a streptokinase a partir de culturas de cepas de Streptococcus beta-hemolítico, tá? E foi, né, apenas na década de 60 e 70 que a streptokinase, eles verificaram, né, que essa streptokinase era capaz de promover, então, a lise experimental de trombos, né, localizados em artérias caudais aí de camundongos, e a partir disso foi intensificado aí pesquisas na área cardiovascular, né. Hoje em dia, né, atualmente, nós vamos ter aí a utilização, né, a aplicação aí, a disponibilidade de várias substâncias, né, de diferentes gerações aí de classe de fibrinolíticos. Na verdade, não é tão grande assim, mas existe, né, um número maior, né, não é só a streptokinase que está no mercado, ela ainda é utilizada, né, mas nós temos alguns fármacos mais novos que eles são utilizados aí
em quadros, né, apresenta aplicação aí, quadros agudos, do infarto agudo do miocárdio, né, na embolia pulmonar, no acidente vascular cerebral, né, isquêmico agudo, e também obstruções arteriais e venosas, são as principais aplicações, então, dos fibrinolíticos. Entretanto, né, esses fármacos, eles apresentam aí como principal efeito adverso a hemorragia, né, que ele está associado tanto, né, com a perda daquela atividade inibitória, então, do sistema fibrinolítico, né, o que levando uma produção muito exagerada de plasminogênio e plasmina, né, como também é uma maior atividade ali, maior quantidade de plasmina que ela está associada não só com a degradação da fibrina, mas também com a degradação de outros fatores de coagulação, né? Então, nós temos várias situações em que esses fibrinolíticos, eles são contraindicados, né? Por exemplo, gestantes, né? Pacientes com ferimentos em cicatrização, histórico de AVE, tumor cerebral, traumatismo, sangramento intracranial, câncer metastático. Então, existem algumas situações em que não é indicado, então, a utilização desses fibrinolíticos, né? Nós temos que, como mecanismo de ação geral, né, desses fibrinolíticos aqui, né, eles apresentam uma característica em comum, né, que eles vão atuar tanto direto quanto indiretamente na conversão desse plasminogênio em plasmina, né, levando então a hidrólise de fibrina, né, levando então a degradação, né, a dissolução desses trombos. Então, todos eles vão atuar através desse mecanismo, né, levando essa dissolução aí do coágulo, tá? Existem algumas estratégias em que, né, vai ser verificada a utilização, além de um fibrinolítico, a utilização também de um antiagregante plaquetário ou um anticoagulante, né? Por quê? Porque conforme está sendo dissolvido esse coágulo, né, está acontecendo a formação de novos trombos. Então, para evitar a formação desses novos trombos, pode-se utilizar em algumas situações, como por exemplo no infarto agudo do miocárdio, né, utiliza-se o AS, né? No caso do AVCI, né, pode-se utilizar após 24 horas do surgimento dos sintomas, 24 a 48 horas após a administração de um dos fibrinolíticos, né, aí você pode utilizar também um anticoagulante, né. Então, pode, em algumas situações, né, para evitar a formação de novos coágulos, utilizar um antiagregante plaquetário ou um anticoagulante. Então, aqui mostrando algumas contraindicações, que existem as contraindicações que são consideradas absolutas, tá? E as contraindicações que são consideradas relativas. Então, dependendo da situação, quando avaliado o risco e o benefício, né, no caso das contraindicações relativas, aí vai ter que ser utilizado, então, esses fármacos fibrinolíticos. Então, aqui, né, iniciando a classe, né, dos fármacos fibrinolíticos, nós podemos ter aí o primeiro e o mais antigo, né, que ele foi descoberto em 1948 por aquele Dr. William, aquele pesquisador inglês. Ele é considerado, a streptokinase, um catalisador da conversão de plasminogênio em plasmina, tá? Então, ele vai funcionar como um catalisador. Então, essa streptokinase, ela é uma proteína que ela é produzida pelo Streptococcus, né, beta-hemolítico, que vai catalisar a ativação, então, do plasminogênio. Então, como que é feito isso, né? A streptokinase, ela vai se associar, vai se complexar com o plasminogênio, vai ser formado um complexo 1:1 não covalente, tá? Estável aqui com o plasminogênio. Esse complexo plasminogênio streptokinase vai promover, né, uma mudança conformacional no plasminogênio, fazendo com que ele exponha seus sítios ativos, né? E esse complexo plasminogênio streptokinase mais a exposição desses sítios ativos
permite, então, que o plasminogênio ele consiga, então, catalisar a conversão, né, de outros plasminogênios aqui livres em plasmina, né? Então, na verdade, esse complexo, com essa mudança conformacional do plasminogênio, vai funcionar como uma proteína de ativador de plasminogênio, né? Ele funciona dessa forma. Então, ele atua de forma indireta, levando, então, né, a ativação desse plasminogênio e, consequentemente, a conversão em plasmina. E a plasmina, então, vai levar à degradação da fibrina, né, gerando os produtos de degradação de fibrina. Então, esse é o mecanismo de ação da streptokinase. Ela tem uma característica de apresentar elevada antigenicidade, tá? Ela pode ser utilizada em associação com a uroquinase, né, que ela vai ser produzida por via renal. Apresenta baixo custo, né, então acaba sendo um fibrinolítico de ampla utilização ainda aqui no Brasil, em decorrência desse baixo custo, fácil disponibilização. E nós vamos ter que, normalmente, né, a streptokinase, ela é utilizada em associação, então, com antiagregante plaquetário, nesse caso aqui é o AS, tá? Então, o uso terapêutico da streptokinase, né, infarto agudo do miocárdio, né, com elevação do segmento ST, tromboembolismo pulmonar maciço também é uma das principais indicações aí da streptokinase. E aí nós temos os fibrinolíticos que são considerados mais novos, né, que eles são os ativadores do plasminogênio tecidual. Então, né, foi verificado, né, como eles viram o mecanismo de fibrinólise, que o ativador de plasminogênio tecidual ele tinha um papel muito importante, né, e que se tivesse uma substância que mimetizasse, então, esse ativador de plasminogênio tecidual de forma idêntica, né, ao endógeno, então isso iria comprometer aquele mecanismo de fibrinólise, né? Então, eles conseguiram chegar, através de técnica de DNA recombinante, né, a alteplase, que até vocês vão ver com essa sigla, né, de TPA, que é idêntico, então, ao ativador de plasminogênio tecidual humano, né, que vai ser obtido ali por técnica de DNA recombinante, tá? Que é amplamente utilizado. Nós vamos ver que a diferença, né, da alteplase com os outros, né, que vieram, são mais novos, que passaram por mudança na estrutura química, né, que é a reteplase e a tenecteplase, que também são obtidos por técnica de DNA recombinante, mas a mudança na sua estrutura química possibilitou a maior seletividade para aquele plasminogênio que está ligado à fibrina, né? Diminuiu a antigenicidade e também aumentou o tempo de meia-vida, porque a alteplase apresenta uma meia-vida muito curta, né? E a reteplase e a tenecteplase apresentam um tempo de meia-vida bem maior. E a tenecteplase, ela tem uma característica também, que essas mudanças, né, na estrutura, além de aumentar o tempo de meia-vida, que é o que apresenta o maior tempo de meia-vida, né, ela apresenta uma maior seletividade para a fibrina, né, e além disso, ele vai atuar tendo uma menor efeito, na verdade, o inibidor, né, do plasminogênio tecidual, aquele inibidor que é um dos inibidores que acabam regulando aquele sistema fibrinolítico, né, apresenta pouca atividade sobre a tenecteplase, então ele tem resistência a esse inibidor de plasminogênio tecidual, tá? E a principal característica é que tem um tempo de meia-vida mais longo. Então, aqui só, né, mostrando as atividades, né, com relação à streptokinase, que é o fibrinolítico mais antigo e que ele está associado com maior potencial de antigenicidade quando comparado, por exemplo, à alteplase, né, com relação à especificidade da fibrina, né, com a obtenção, então, desses ativadores de plasminogênio de forma recombinante, né, foi conseguido a obtenção aqui, né, de substâncias com maior especificidade para a fibrina. Então, se eu for comparar a alteplase, a reteplase e a tenecteplase, né,
a tenecteplase é que vai apresentar maior especificidade da fibrina. E com relação ao tempo de meia-vida, né, nós temos aqui que a alteplase é a que tem o menor tempo de meia-vida, né, até quando comparado com a streptokinase. E se for comparar, né, aos outros fármacos que são considerados ativadores do plasminogênio tecidual, né, como a reteplase e a tenecteplase é a que vai apresentar maior tempo de meia-vida. Então, o tempo de meia-vida da alteplase é em torno, né, chega assim de 5 a 30 minutos, né? Então, um tempo de meia-vida muito curto dessa alteplase. Então, esse tempo de meia-vida curto, né, faz com que a administração, ela tenha que ser realizada iniciando em bolos, né? Então, primeiro vai iniciar em bolos, mas depois a administração ela tem que ser uma administração mais lenta, né? Em algumas situações, essa administração mais lenta, dentro de 60 e 90 minutos, ela é bastante benéfica, né? Nós vamos ver lá no caso da embolia pulmonar. Então, o que vai ser mais, no caso de algumas situações, né? Isso vai ser bastante interessante, né? Mas normalmente, né? Os que apresentam a administração, né, por um tempo em bolos, né, acaba sendo uma administração única, então acaba sendo mais vantajoso, né? Então, no caso da alteplase, pode administrar em bolos em torno de 10% da alteplase, mas depois a administração ela é de forma mais lenta, né? Dentro aí de 60 a 90 minutos. Já os outros, né, a reteplase e a tenecteplase, a administração acaba acontecendo em bolos, tá? Então, aqui algumas características, né, desses fibrinolíticos com relação à meia-vida, né? Então, nós temos aqui a alteplase, que apresenta menor tempo de meia-vida, né, em torno de 5 minutos a 30 minutos, né, mas os outros apresentam um tempo de meia-vida maior. Com relação à ativação do plasminogênio, então a streptokinase tem aquela ativação indireta, né, por quê? Porque ela vai levar à formação daquele complexo para expor o sítio ativo ali do plasminogênio, e a partir, né, dessa mudança conformacional é que ele vai atuar, então, levando à ativação do plasminogênio. Então, ele acaba atuando de forma indireta. Já a alteplase e a tenecteplase atuam de forma direta, tá? Com atividade, né, fibrina específica, nós vamos ter aqui, né, que a alteplase e a tenecteplase é que apresenta maior atividade fibrina específica, resistência ao inibidor, né, do ativador de plasminogênio. O único que vai apresentar essa resistência é a tenecteplase, então, que é o fármaco mais novo, né, associado aí com produção mais nova, tá? E potencial antigênico, a streptokinase, que é a mais antiga, é o que apresenta maior potencial antigênico, tá? Então, aqui as indicações, né, clínicas desses fibrinolíticos que nós vamos ter, né? O infarto agudo do miocárdio, então, com aumento, né, do intervalo ST. Então, essa administração, ela vai ser feita até 12 horas, né? Então, pode ser utilizada aqui streptokinase, alteplase e a tenecteplase, tá? Mas alguns estudos mostram, né, uma atividade melhor quando utilizada a alteplase e a tenecteplase, tá? O tromboembolismo venoso, né? Nós vamos ver que a administração ela vai acontecer, como os sintomas eles são mais difíceis de ser visualizados, né? Então, o tratamento ele não acontece de forma tão precoce como acontece no infarto agudo do miocárdio, né? Então, aqui nesse caso, né, no tromboembolismo venoso, pode ser utilizado, então, a streptokinase, a alteplase e a tenecteplase também. E, né, no acidente vascular cerebral isquêmico, né, a administração ela precisa acontecer de forma bastante precoce para que os fibrinolíticos eles consigam ter esse efeito, né, até 4 horas e meia. E nesse caso aqui, né, o único fármaco que é indicado para o acidente vascular cerebral isquêmico é a alteplase, né? A streptokinase é contraindicada e alguns estudos estão mostrando, né, estão sendo feitos estudos com a utilização da tenecteplase, mas ainda não existe uma aprovação, né? O único que é utilizado aqui é a alteplase. Então, aqui no caso do infarto agudo do miocárdio, né, o que nós vamos observar, né, que os fibrinolíticos, eles estão indicados, como eu mostrei na tabela passada, né, do slide passado, nas primeiras 12 horas de início, tá?
Vou tomar uma água aqui. Então, no início dos sintomas, e que o paciente ele precisa apresentar essas alterações eletrocardiográficas específicas, tá? Ele pode ser administrado de 12 a 24 horas se houver persistência de dor e de sinais isquêmicos, né? E nesse caso, né, o que nós vamos observar, né? Que os estudos mostram, né, que os fármacos que vão ter melhor atividade no caso do infarto agudo do miocárdio, né? O que tiveram melhor atividade foi a tenecteplase e a alteplase, tá? Né, a streptokinase ela pode ser utilizada, mas né, os estudos de meta-análise mostram né, uma melhor atividade da tenecteplase e da alteplase, tá? Uma das principais complicações né, vai ser o risco hemorrágico, principalmente o intracraniano, tá? Que está associado a uma maior morbimortalidade. No caso da embolia pulmonar, né, o que nós vamos observar na embolia pulmonar? Ela é diferente do infarto do miocárdio, que pode ser observado, né, a presença desses sintomas de forma mais precoce, né? Na embolia pulmonar, o tempo de início dos sintomas varia bastante. Então, o início de tratamento, ele não acontece de forma tão precoce quanto no infarto agudo do miocárdio, né? Então, o paciente ele apresenta vários sintomas, né, que tende a aparecer, depois, né, ele fala que tem uma melhora, então fica difícil, né, de saber quando que iniciou, né, e fazer esse tratamento tão precoce, né. Então, o tratamento com a streptokinase, no caso da embolia pulmonar, ela apresenta algumas vantagens em relação à alteplase e à reteplase, né, vai ser bastante importante, né, porque a streptokinase, ela vai ser utilizada, né, não na forma de bolos, né, ela vai ser utilizada durante um tratamento prolongado, que ele vai de 24 a 120 horas, né, fazendo com que esse trombo, né, ele seja exposto durante um período prolongado a esse agente fibrinolítico, né. Os outros agentes, né, eles não conseguem, não permitem essa exposição prolongada, então, a esse agente trombolítico. Então, por isso que ele acaba tendo um benefício, né, da utilização da streptokinase comparado com a alteplase e a reteplase. Então, o único né, fármaco, né, streptokinase, que está associado com essa redução da pressão sistólica arterial pulmonar. Então, com essa administração mais prolongada, tá? Então, essa infusão mais lenta. Então, se eu for utilizar a alteplase e a tenecteplase, a exposição do trombo, né, a esse fibrinolítico vai acontecer por um curto período de tempo. Isso não leva a essa redução da pressão sistólica arterial pulmonar desejada, né, no caso da embolia pulmonar, tá? Com relação ao acidente vascular cerebral isquêmico agudo, né, nós vimos lá na tabela que o único fármaco, então, que foi, no caso, indicado, né, foi a alteplase, né, os outros são contraindicados. Uma coisinha que eu esqueci de falar também, na verdade, não, né? Aqui no acidente vascular cerebral isquêmico agudo, né? Então, nós temos que o único que foi aprovado, então, né, é a alteplase, né? Então, a administração da alteplase, ela vai restabelecer, né, o fluxo e salvar os neurônios da área isquêmica, minimizando, então, aquelas sequelas que são consideradas, então, sequelas neurológicas. Nós temos aqui, né, que no caso da embolia pulmonar, vocês viram que não, né, no caso não vai ser utilizado um anticoagulante ou um antiplaquetário, né? E aqui no caso do acidente vascular cerebral isquêmico agudo, né, é utilizado a aspirina, que ela vai ser administrada 24 horas após a utilização da alteplase, entre 24 e 48 horas naqueles que são submetidos à trombólise. Então, utiliza-se aspirina, mas não dentro, né, do início de tratamento. Então, aqui no caso, a alteplase vai ter que entrar com a utilização da alteplase até 4 horas e meia,
né, para que se consiga ter esse efeito fibrinolítico, e após administrar a alteplase, dentro de 24 e 48 horas, utiliza-se, então, o antiagregante plaquetário, no caso aqui, a aspirina, tá? Os inibidores, né, da glicoproteína EGP2B3A são contraindicados, tá? Eles são antiagregantes, mas são contraindicados no caso do acidente vascular cerebral isquêmico, tá? As complicações hemorrágicas no sistema nervoso central, né, são bastante prevalentes aí dentro das 24 horas de tratamento. Então, nesse caso, quando existe, né, essa complicação de hemorragia no caso do... Eita, gente! No caso, né, do AVCI, né, o que vai ser indicado, então, para poder tratar esses pacientes com essas complicações hemorrágicas, né? Então, em primeiro momento, né, vai iniciar a transfusão, então, com crioprecipitado, né, e plasma fresco, né? Isso vai ser importante, então, para repor, né, os níveis de fibrinogênio, então, de fatores de coagulação, tá? Então, são duas composições aí bastante importantes para repor esse fibrinogênio e fatores de coagulação. Normalmente se tem já um controle, né, com o início do crioprecipitado e o plasma fresco. Caso, né, em casos mais raros que não obter resultado, aí pode entrar então com a transfusão de plaquetas, tá? E a utilização de antihemorrágicos, né? Que nós vamos ver aqui os antihemorrágicos, o ácido aminocaproico, o tranexâmico e também concentrado de hemácias, tá? Para fazer essa correção da anemia. Então, nós temos aqui, né, a utilização de alguns fibrinolíticos, né, em algumas situações específicas, né. Então, nós temos alguma, por exemplo, embolia pulmonar, né. Nós temos aqui que qualquer fibrinolítico, ele pode ser utilizado, né. A anticoagulação, né, ela vai ser, né, requerida aqui, né. Então, e no caso o antiplaquetário não tem necessidade, né. No AVC isquêmico, né, aqui o fibrinolítico recomendado vai ser a alteplase, como nós vimos ali, e sempre vai ter que iniciar de forma bastante precoce, né, dentro de 4 horas e meia. Lembrando que o antiplaquetário, ele não pode ser nas primeiras horas, então ele vai ser ali dentro, depois que administrou a alteplase, entre 24 e 48 horas. Síndrome coronarianas agudas, né, com elevação aqui de ST, né, os fibrinolíticos, qualquer um pode ser utilizado, né, mas nós vimos lá que a alteplase, a tenecteplase tem uma atividade maior, mas qualquer um pode ser utilizado, e um antiplaquetário aqui, anticoagulação, também acaba sendo indicado, tá? Com relação aqui, se a gente for avaliar, né, todos esses trombolíticos, né, ou fibrinolíticos disponíveis, né, então, com relação ao tempo de meia-vida, o que tem menor tempo de meia-vida, a alteplase, os outros têm um tempo de meia-vida bastante semelhantes, né, que vai mudar aqui ao potencial de antigenicidade, que o que tem maior potencial é a streptokinase. Nós temos aqui, né, que a atividade fibrina específica, né, os que atuam, né, como ativador de plasminogênio tecidual tem uma maior atividade fibrina específica, sendo que a reteplase e a tenecteplase são os que apresentam maior atividade fibrina específica, tá? Então, essas são as principais características, então, desses fármacos considerados fibrinolíticos. E aqui, com relação à gestação, né, todos eles são de classe C, né? Então, tem que avaliar aí o risco e o benefício, tá? Para a utilização, então, em gestantes. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo ok, professor. Tudo ok? Então, tá bom. Então, nós temos, né, que situações que podem levar, né, a quadros hemorrágicos, né, pode estar associado a algumas doenças, né, por exemplo, o paciente que é hemofílico,
e pode estar associado também à utilização de fármacos que são anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, né, que nós vimos em outras aulas, que pode levar a esse quadro hemorrágico, né? Então, a correção, né, dessa hemorragia, né, ela pode ser feita com a utilização, então, de algumas substâncias sintéticas, né, como, por exemplo, o ácido aminocapróico, o ácido tranexâmico, né, a utilização, né, de substâncias na forma como se fosse antídoto, né, no caso, quando existe um aumento dos níveis de heparina, como sulfato de protamina, né, nós temos aqui a vitamina K também, que acaba sendo utilizado ou quando o indivíduo ele tem uma hemorragia que está associada com deficiência de vitamina K, né, ou quando está fazendo o uso da varfarina, né, que leva então a esse quadro hemorrágico. A vitamina K ela acaba sendo utilizada porque o mecanismo da varfarina ela está associado com, né, a inibição aí da atividade da vitamina K. E, né, a outra forma também, né, de tentar conter, né, essa hemorragia que pode, né, ser utilizado em casos mais extremos aí de hemorragia, é a reposição, então, através de transfusão, né? Em algumas situações, a utilização somente, né, de sulfato de protamina ou de vitamina K não vai ser o suficiente, levando, então, a ter que realizar, então, essa reposição, né, com transfusão sanguínea. Então, o ácido aminocapróico e o ácido tranexâmico, né, são substâncias sintéticas, né, análogos de lisina, que são considerados inibidores aí de fibrinólise, né? Então, eles são ativos por via oral, tanto o ácido aminocapróico quanto o tranexâmico. Então, aqui o nome comercial do tranexâmico é o Transamin, bastante conhecido. E esses fármacos, ambos, eles são eliminados por via renal. Então, a gente tem que levar bastante em consideração pacientes que apresentam algum tipo de insuficiência renal, tá? A diferença entre o ácido aminocapróico e o ácido tranexâmico é que o ácido tranexâmico, ele é cerca de 10 vezes mais potente do que o ácido aminocapróico. Então, essas substâncias, elas atuam as duas pelo mesmo mecanismo de ação, tá? São análogos de lisina, então ele acaba competindo, né, pelo sítio de ligação da lisina no plasminogênio e na plasmina, né? E isso leva a um bloqueio da interação da plasmina pela fibrina. Então, impede essa interação da plasmina com a fibrina e, consequentemente, né, ele acaba impedindo, reverte aqueles estados de fibrinólise excessiva. Então, por isso que eles são considerados inibidores de fibrinólise, tá? Tanto o ácido aminocapróico quanto o tranexâmico. Então, esses fármacos, né, eles vão atuar, né, impedindo aquele mecanismo de fibrinólise. Então, eles podem ser utilizados, né, em casos de sangramento em cirurgias, né, em sangramentos uterinos aumentados, também tem aplicação aí desses dois fármacos, tá? Sendo que o tranexâmico é mais potente do que o ácido aminocapróico. Então, ele pode estar associado com levar à formação de trombo se a concentração não for ideal. O sulfato de protamina, né, que nós chegamos a falar quando nós falamos da heparina, que era utilizado como antídoto, né, em casos de concentrações elevadas aí de heparina, né. Então, o sulfato de protamina, ela é uma proteína que vai ser derivada ali do testículo do peixe, que tem um caráter básico. Então, ele acaba interagindo com as cargas negativas da heparina, formando um complexo que não apresenta atividade anticoagulante, né? Então, por isso que ele atua, né, como antídoto aí para a heparina. Esse sulfato de protamina, ele tem muito maior atividade para a heparina não fracionada, né, quando comparado com as heparinas de baixo peso molecular, e não tem atividade, né, para se ligar ao fundaparinux, tá? Então, ele vai atuar principalmente na heparina de não fracionada, que é aquela que nós precisamos de uma maior monitorização, né, porque os efeitos eles não são tão precisos, tem maior risco de hemorragia, então precisa estar avaliando o TTPA do paciente, né, quando utiliza essa heparina que não é fracionada, né, quando comparado com as heparinas de baixo peso molecular, né, como a enoxaparina, daltaparina, que acaba
em decorrência, né, da sua farmacocinética um pouco diferente, né, nós temos uma previsibilidade muito maior dos efeitos, tá? Esse sulfato de protamina, ele deve ser injetado de forma mais lenta, né, para impedir, né, evitar, na verdade, a hipersensibilidade, né, bem como a dispneia, o rubor, bradicardia e hipotensão. Então, todos esses efeitos aí, normalmente, eles estão associados quando o sulfato de protamina, ele é injetado de forma rápida. Então, nós temos a administração desse sulfato de protamina na forma oral ou na forma injetável. Então, no caso de sangramentos pequenos, com a utilização da heparina, pode utilizar, então, a forma oral do sulfato de protamina. Agora, sangramentos maiores necessita a utilização, então, da via endovenosa. Em algumas situações, né, quando o sangramento é muito grave, precisa até realizar a transfusão, tá? No caso da vitamina K, né, nós vimos, né, que a vitamina K ela desempenha um papel bastante importante aqui, né, que ela está associada à formação e ativação de vários fatores de coagulação, né, como a trombina, né, o fator de coagulação o 7, o 9 e o 10, né. Então, nós temos que a varfarina, ela vai atuar através, né, desse mecanismo aqui da ação da vitamina K, só para a gente entender o porquê que a vitamina K, ela acaba revertendo aí os efeitos da varfarina. Então, só para a gente relembrar que nós vimos na aula passada, né, que a vitamina K, ela vai atuar como um cofator, então, para a carboxilação desses fatores de coagulação, né, o 2, o 7, o 9 e o 10. E quando ela atua como esse cofator nessa carboxilação, ela se transforma em um metabólito inativo, uma forma inativa, que pela ação da epóxito-redutase, né, ela se transforma novamente, né, ocorre uma reciclagem da vitamina na sua forma ativa novamente. Então, a varfarina ela vai atuar aqui inibindo essa epóxito-redutase, então impedindo com que essa vitamina K ela se transforme, então, na sua forma ativa novamente. E, consequentemente, se eu não tenho a varfarina na sua forma ativa, ela não consegue atuar como cofator para a formação, então, ativação aí desses fatores de coagulação, tá? Então, acaba comprometendo ali na cascata de coagulação. Então, com a administração da vitamina K, o que nós vamos observar, né? Que ela precisa de um tempo para que tenha efeito, né? Porque muitas vezes a hemorragia ela pode estar sendo causada não pelo excesso de varfarina, o paciente às vezes não está fazendo uso, mas por uma deficiência de vitamina K. Então, como ela atua na formação dos fatores de coagulação, é necessário um tempo para que se comece a observar a formação desses fatores, né? Isso pode demorar de 6 a 24 horas, né? Para que se observe a formação, então, desses fatores de coagulação. E esse tempo para início do efeito da vitamina K, ela vai acontecer tanto, né, quando o paciente faz uso da varfarina, né, quanto também aqueles pacientes que apresentam deficiência de vitamina K. Então, é bastante importante, né, que a varfarina, a gente sabe que a utilização, né, ela vai iniciar normalmente com dose de 5 miligramas ali por dia, mas é realizado os ajustes, né, conforme o RNI, né, que é aquele tempo de protrombina, né, que é normalizado, né? Então, vai ser avaliado constantemente esse RNI para ver se vai ser necessário ajuste de dose. E se, dependendo, se tiver com um quadro hemorrágico, precisa entrar, então, com essa suplementação aí de vitamina K. Mas esse controle da varfarina, né, é bastante importante para evitar esses quadros hemorrágicos. Nós temos dois tipos de vitamina K, que é a K1, que nós vamos encontrar nos alimentos, principalmente nos alimentos folhosos verdes, bem verde escuro, né, que é a fitomenadiona. E nós temos também a vitamina K2, né, que é a menaquinona, que essa vitamina K2, ela é encontrada nos tecidos, né, e ela vai ser sintetizada por bactérias intestinais, tá? Mas a forma que nós encontramos, né, disponível clinicamente na forma oral e parenteral de vitamina K é a forma da vitamina K1, que nós vamos encontrar. A vitamina K, ela é bastante utilizada também, né, administrada praticamente em todos os recém-nascidos, porque eles acabam nascendo com uma deficiência de vitamina K, né, porque as bactérias ainda não estão produzindo essa vitamina K a nível tecidual. E para evitar essas hemorragias que acontecem bem no início, após o nascimento, então administra-se essa vitamina K, que ela pode ser utilizada até na via intramuscular, tá?
Então, nesse caso aqui é por deficiência de vitamina K. Então, esses fármacos, a vitamina K, né, ela vai ter essa demora para início do efeito. Então, quando se quer, né, quando é necessário uma hemostasia imediata, às vezes tem que lançar a mão, então, da realização de uma transfusão sanguínea, tá? A administração dela também deve ser de forma lenta, tá? Porque a infusão rápida pode estar associada também a quadros de hipersensibilidade, dispneia, dor torácica e também lombar. E o nome comercial que vocês vão encontrar é o Canaquion, tá? Então, a fitomenadiona seria, né, o nome do composto ativo, né? E o Canaquion é a forma comercial que vocês vão encontrar da vitamina K. Então, nós temos aqui nessa tabela, né, mostrando os fármacos, né? Aqui, no caso, o ácido aminocapróico, o tranexâmico, que tem essa atividade, né, que impede, então, aquele sistema fibrinolítico, tá? O sulfato de protamina, né, vai ter uma atividade aí atuando como antídoto, né, da ação da heparina, só que tem ação principalmente para a heparina não fracionada, tá? E a vitamina K1, que vai ser importante aí para suplementação, né, no caso, quando a hemorragia está sendo causada por deficiência, mas principalmente aqui em casos em que está sendo induzida, então, pela varfarina, tá? Pessoal, tudo bem? Tudo, professora. Tudo? Então tá bom. Então, eu vou agora precisar, né, da participação de vocês para a gente poder estar fazendo uma revisãozinha, para a gente poder estar resolvendo algumas questões ali que eu trouxe para vocês, que levam em consideração, né, aos antiagregantes, anticoagulantes e também os fibrinolíticos, tá? Então, nós temos aqui, né, mostrando para vocês algumas situações, né, onde vai ser utilizado, né, os anticoagulantes. Então, para a gente lembrar lá, quais são os principais agentes antiplaquetários que nós temos? Né, a classe e os fármacos representantes. Vocês lembram? Que nós vimos na aula passada? Pessoal, alguém? Estou aqui, mas eu não lembro. Inibidores da COX. Oi? Os inibidores da ciclooxigenase, que seria o AS, né? Tá, que mais que nós temos? Aí nós temos os inibidores da fosfodiesterase, né? Que vai levar a né? Está associado com a quantidade de AMP cíclico no interior da célula, que entra o cilostazol e o diripidamol, né? Aí nós vamos ter um outro também, né? Que vai atuar no receptor ADP, via receptor ADP, que aí nesse caso é de clopidina, né? Clopidogrel, prasugrel, o ticagrelor, são os representantes dessa classe, né? E por último, nós temos aqueles que são os antagonistas, né, do receptor GP2B3A, né? Que abciximab, que é aquele anticorpo monoclonal, eptifibatida, né, também, e a tirofibana, né? Então, esses são os antiplaquetários, né, que vão impedir a agregação plaquetária. E nós vamos ter aí os anticoagulantes, que aí nós vamos ter, quais eram as principais classes de anticoagulantes que nós tínhamos? os inibidores de trombina, né, que tem os indiretos e os diretos. Isso, os inibidores de trombina, né, que aí no caso, os indiretos, nós vamos ter a heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular e o fundaparinux, né, os diretos que vão, que entra ali, né, os derivados de iridina, né, que bivalirudina, que nós vamos ter, dabigatrana, que é administrado por via oral, né. Nós temos aqueles que são seletivos, então, para o fator 10A, né, rivaroxabana, apixabana, né, a edoxabana também, tá? E nós vamos ter os antagonistas de vitamina K, que o representante é a varfarina, tá? Então,
esses são os fármacos que são considerados anticoagulantes. E aí nós temos os fibrinolíticos, né? Então, nós temos aqui algumas situações, né, em que vai ser utilizado esses fármacos. Por exemplo, na embolia pulmonar, né? O exemplo aqui. Então, a heparina de baixo peso molecular, fondaparinux, a heparina não fracionada, né? Pode ser utilizado como anticoagulante aqui, né? Na trombose venosa profunda, né? Heparina de baixo peso molecular, uma vez ao dia, ou fondaparinux, que os dois são fármacos que vão atuar como inibidores indiretos, né, de trombina, tá? Então, nós temos aqui, né, várias situações em que esses fármacos, eles podem ser utilizados, né, que nós vimos. Então, né, vocês têm que lembrar a questão do mecanismo de ação, como que eles vão estar atuando, tá? Aqui, né, nós temos com relação, né, à indicação na gestação, né? Então, lembra quando eu falei para vocês, né, que os anticoagulantes, né, quando era para ser utilizado, a gente sempre dava, não poderia ser utilizada a varfarina, olha só, né? A varfarina, ela não pode ser utilizada aqui na gestação, né? E os outros fármacos, os que têm maior segurança da utilização são as heparinas, principalmente a heparina de baixo peso molecular, né? Então, a dalteparina, a enoxaparina, né? São as heparinas que, né, têm uma indicação aí que podem ser utilizadas durante a gestação. Então, mas nós temos outros anticoagulantes por via oral, como, por exemplo, a bivalirudina, o dabigatran EC, né? Fondaparinux também, que entra como inibidores, né? Diretos, indireto de trombina, né? Também pode ser utilizado ali durante a gestação, tá? E aqui, sempre só para recordar, né, que no caso, quando se utiliza a heparina não fracionada, né, a gente tem que levar em consideração ao TTPA do paciente, né, para ver se vai precisar fazer algum ajuste de dose. No caso da heparina não fracionada, na heparina de baixo peso molecular, né, esse monitoramento, levando em consideração o TTPA, ele não tem necessidade de ser feito, tá? Então, entretanto, né, o que nós temos normalmente no Sistema Único de Saúde, né, é a utilização da heparina não fracionada. Existe a presença também, né, a utilização das heparinas de baixo peso molecular, mas o custo é bem mais elevado, né? E, né, nós temos aqui, acaba tendo um gasto maior, então, para o sistema quando utiliza também, né, a heparina não fracionada, porque precisa ficar monitorando esse TTPA, tá? Então, aqui eu vou colocar, né, algumas... Na verdade, eu vou... O que vocês preferem? Que eu envio para vocês no Word, dou um tempinho para vocês, né, tentarem fazer essas questões, e aí a gente discute, né? Ou a gente vai discutindo uma a uma? Acho melhor já ir discutindo mesmo, prof, que a gente vai resolvendo junto. Então, tá bom. Então, vamos lá. Ó, uma paciente teve seu primeiro filho aos 42 anos de idade. 2 dias após o parto, sofreu uma trombose. Nas avaliações laboratoriais, o tempo de ativação de protrombina, né, teve um resultado de 60% do máximo possível, e o tempo de tromboplastina parcial ativado estava normal, evidenciando o papel da via extrínseca no distúrbio de coagulação apresentado pelo paciente. Antes da trombose, ela utilizava 100 mg por dia de AS como tratamento antitrombótico. Após a trombose, ela vem utilizando a varfarina sob monitoramento terapêutico com o TAP. Foi identificado que essa paciente está grávida há 45 dias. Entre os fármacos aplicáveis a esse caso estão disponíveis o AS, a varfarina e a heparina de alta e de baixa massa molecular. Nesse caso, a conduta terapêutica correta durante a gravidez é a. Substituir a varfarina durante a gestação por uma heparina de alta massa molecular, pois essa não atravessa a barreira placentária e não produz sangramento como reação adversa. B. Suspender a varfarina e retornar ao AS durante a gestação, utilizando um fármaco de potência menor, mas que apresenta efeitos colaterais e reações adversas menores, menos intensas.
C. Trocar o AS, a varfarina, durante a gestação por uma heparina de baixa massa molecular, que não atravessa a placenta, nem produz sangramento como reações adversas. D. Manter a paciente sem tratamento antitrombótico até o fim da gestação para proteger a mãe e o bebê das reações adversas desse medicamento. E E. Manter a varfarina até o final da gestação, porque o risco de uma nova trombose pode ser letal, ou para a mãe, ou para o embrião, ou para ambos. E aí, o que vocês acham? Qual seria a melhor conduta? Vocês conseguem ter alguma noção da melhor conduta no caso dessa gestante? Seria C? Trocar o AS e a varfarina durante a gestação por uma heparina de baixa massa molecular que não atravessa a placenta nem produz o sangramento como reações adversas. Então, vamos eliminando aqui as outras alternativas, né? Substituir a varfarina durante a gestação por uma heparina de alta massa molecular, por essa não atravessa a barreira placentária e não produz sangramento como reação adversa. Né? A gente viu que das heparinas, né, que está associada a menos efeitos adversos, que tem maior segurança, né, para ser utilizado durante a gestação, são as de baixo peso molecular. E aqui, essa alternativa ela não levou em consideração a utilização do AS, né? Então, será que a paciente ela iria continuar tomando o AS ou não, né? Só vai substituir a varfarina, né? O AS, a paciente ela vai continuar tomando? B. Suspender a varfarina e retornar ao AS durante a gestação, utilizando um fármaco de potência menor, né? Mas que apresenta efeitos colaterais e reações adversas menos intensas, né? Nesse caso aqui, está correto suspender a varfarina, porque ela não é indicada, né? Então, aqui a gente tem que levar em consideração, né? Se vai utilizar ou não, né, o AS durante a gestação. Aqui, no caso, o fármaco não seria um fármaco com uma potência menor, né, mas um fármaco que ele seria potente como anticoagulante, né, e no caso aqui o mais indicado, né, seria, poderia ser, né, a heparina de baixo peso molecular, tá? Trocar o AS e a varfarina durante a gestação seria a alternativa correta, tá? D. Manter a paciente sem tratamento antitrombótico, então não seria indicado, né? Porque essa paciente ela já teve, né, um caso de trombose, então ela precisa fazer o uso de algum medicamento, tá? Até o fim da gestação, então nesse caso aqui a paciente ela precisa ter algum tipo de tratamento. Manter a varfarina até o fim da gestação, não é indicado. Então, assim que for detectada uma gestação, a varfarina ela não vai ser indicada, tá? Ela precisa ser substituída. Então, essa questão é bem tranquila. Na segunda questão, um homem de 80 anos toma varfarina, né, indefinitivamente para prevenção da trombose venosa profunda. Ele é um paciente aderente, né, com o RNI estável e não tem episódios de sangramento ou hematomas. Agora é diagnosticado com infecções do trato urinário, para o qual foram prescritos sulfametoxazol mais trimetoprima, né? Que repercussão, né, isso terá no tratamento com varfarina? A gente tem que lembrar que a varfarina é um dos fármacos, né, que apresentam bastante interação medicamentosa, tá? Então, aqui nesse caso, né, o que ia acontecer? Ia essa interação com varfarina e sulfametoxazol mais trimetoprima. Diminuirá o efeito anticoagulante da varfarina, aumentará o efeito anticoagulante da varfarina, ativará a atividade das plaquetas, não alterará o estado de anticoagulação. Né? Eu não sei se vocês lembram, né? Até coloquei uma figura que mostravam, né, os fármacos que estão associados com essa interação com a varfarina. Vocês chegam a lembrar ou não da aula passada? Que é uma questão um pouco mais específica, né? Alguém tem alguma ideia? Gente, eu vou começar a nomear vocês, porque ninguém responde. Professor, eu não estudei, não tem como responder.
Olha só. Entendeu? Toma vergonha na cara, Eni. Eu tô com vergonha de ter entrado aqui hoje, viu? Vou falar bem a verdade. Eni, toma vergonha. Tem que estudar, Eni. Como assim? Hã? Como assim? Como assim? Mas aí, pô, enfim, É, né? aconteceu, né, professora? Mas Aconteceu. assim, não, agora eu fiquei com vergonha, você me aguarda semana que vem, tá? Aí semana que vem vai ser gravada a aula, Eni. Pois é, Oh, aí, ó. então, Mas na aí, ó. próxima, na outra, não sei, É, professora, mas eu vou dar um então, jeito. então tá bom. Então, nesse caso aqui, a gente tem que lembrar que o sulfametoxazol mais trimetoprima, né? Assim como o omeprazol, esomeprazol, eles são fármacos que vão atuar como inibidores enzimáticos das enzimas que metabolizam a varfarina. Então, nesse caso aqui, né, nós vamos ter um aumento do efeito anticoagulante da varfarina. Então, inibe aquelas enzimas, né, esses fármacos, e, consequentemente, a varfarina ela não consegue ser metabolizada. Então, eu tenho um aumento do efeito anticoagulante. Então, tem que tomar um cuidado muito grande, né, para algumas interações aí medicamentosas, por exemplo, o omeprazol, né, sulfametoxazol mais trimetoprima, né, são fármacos aí, né, de utilização, né, rotineira. E que, né, se o paciente ele faz uso, né, de forma indefinida aí de varfarina, a gente tem que levar em consideração também, tá? E sempre avaliando, por quê? O que pode acontecer, né? Ter alteração dos níveis de RNI, né? E, por exemplo, sempre o RNI está estável, o paciente do nada ele começa a apresentar o RNI instável, né? Então tem que investigar. Às vezes ele está fazendo uso de algum fármaco que está levando a uma inibição enzimática, tá? Com relação, né, às drogas antiplaquetárias, né? Está incorreto o que se afirma aí, né, com relação aqui, né, aos antiplaquetários. Então, a gente vai ter que lembrar lá, né, dos mecanismos de ação, né, dos fármacos que são antiplaquetários. Então, a ticlopidina, ela é recomendada para pacientes com AVC, isquemia cerebral transitória, síndrome coronariana aguda, né, sem supra-ST, claudicação intermitente, e também para pacientes submetidos a bypass aórtico coronário. B. A aspirina inibe a agregação plaquetária em baixas doses e prolonga o tempo de sangramento. A ticlopidina, né, e o clopidogrel inibe os receptores de ADP. O principal mecanismo de ação, né, da aspirina é a inibição irreversível da atividade das exoenzimas ciclooxigenase COX-1, plaquetas, estômago e rim, e COX-2, tá? A ticlopidina e o clopidogrel, né, possuem os efeitos antitrombóticos, né, similares ao da aspirina, porém causam mais sangramentos gástricos porque interferem na síntese de prostaglandina do estômago. Nossa, essa daqui é bem fácil, né? Vocês conseguem chegar ao qual que seria essa alternativa incorreta? Acho que é D, professor. A D? D de dado. D de dado? Por que você acha que é a D? Que eu achava que ela inibia só a COX-1, mas a COX-2 também. Ela inibe COX-1 e 2, né, a aspirina, né? Nós temos os que são seletivos para COX, são os coxibes, lembra? Né? Isso, né? Então, inibe COX-1 e COX-2. É só a gente olhar aqui, ó, que tem duas alternativas, né, que apresentam um mecanismo de ação diferente, né? Vocês lembram lá da ticlopidina e do clopidogrel? Que eles eram fármacos, então, que atuavam na via do receptor ADP, né? Que estava associado lá com a diminuição dos níveis de cálcio dentro da plaqueta. Então, ela não tem, a ticlopidina e o clopidogrel não vai ter o mesmo mecanismo de ação do AS, não, ela vai atuar inibindo os receptores de ADP, tá? Então, essa seria a alternativa incorreta, é aí. Agora, com relação aos anticoagulantes, é incorreto afirmar. Então, o diripidamol, né, inibe a fosfodiesterase, com isso aumenta a concentração de AMP cíclico dentro na plaqueta. B. Clopidogrel, né, impede a ativação plaquetária ao inibir irreversivelmente o receptor P2Y12. Esse receptor aqui é o receptor de ADP, tá? C. O AS, ao inibir irreversivelmente a COX-2 plaquetária, impede a síntese de tromboxano.
D, o tirofiban, que é um inibidor específico, né, para GP2B3A, e o cangrelor, que inibe reversivelmente o receptor também de ADP, que é esse P2Y12, né? Então, qual dessas aí? Também é bem fácil, só vocês lembrarem a classe, né? Então, o diripidamol, ele é um inibidor de fosfodiesterase, tá? Então, consequentemente, ele está associado com a diminuição de AMP cíclico no interior da plaqueta. O clopidogrel, né? E no caso, o cangrelor, né? Ele atua, né? Inibindo esse receptor ADP, tá? Nós temos aqui a única diferença que vai ter desses inibidores da via do ADP é o ticagrelor. O ticagrelor, ele não inibe de forma irreversível, e sim reversível esses receptores de ADP. É a única particularidade que tem entre eles, tá? Então, aqui o AS, ao inibir irreversivelmente COX-2 plaquetário, impede a síntese de tromboxano. Na verdade, ele vai atuar, né, inibindo irreversivelmente, né, principalmente a COX-1, né, e que aí está associado com a COX-1, ela está presente na plaqueta, a COX-2 não está presente na plaqueta. Então, essa diminuição na síntese de tromboxano vai acontecer devido à inibição de COX-1 plaquetária, tá? Então, essa daqui que estaria incorreta. E o tirofiban, né, ele é um inibidor específico, sim, né, da via do receptor GP2B3A, tá? Com relação aos agentes antiplaquetários usados no tratamento de pacientes com diagnóstico de infarto do miocárdio, com desnivelamento do segmento ST, assinale a opção correta, tá? Então, aqui, com relação à utilização, então, de antiplaquetários. Então, os inibidores da glicoproteína 2B3A atuam impedindo fases iniciais da biossíntese de prostaglandina, especialmente reduzindo a produção de prostaciclina, né? Os agentes, né, tienopiridínico, vocês podem encontrar em alguns livros, né, essa terminologia que é como se fosse uma classe de tienopiridínicos. Os tienopiridínicos é o clopidogrel, ticlopidina e o prasugrel. E existe os não, né, tienopiridínicos ou ciclopentiltriazol piridínicos, que é de acordo com a estrutura química, que inclui aí, né, o ticagrelor e o cangrelor, tá? Então, às vezes vocês podem encontrar dessa forma. Então, esses agentes tienopiridínicos, eles são inibidores, né, dos receptores de ADP plaquetários, e impede, né, a ativação plaquetária, bloqueando a ligação do ADP ao receptor ADP plaquetário específico. Então, essa alternativa aqui, ela está correta, né? Então, aqui, os inibidores de glicoproteína, né, 2A, elas atuam nas fases iniciais de biossíntese de prostaglandina, reduzindo a produção de prostaciclina, né? Então, tem que pensar nessa alternativa. Então, o ticagrelor, ele inibe, né, a via final comum da agregação plaquetária, que corresponde à ligação entre plaquetas pelo fibrinogênio, tá? Então, aqui no caso, o ticagrelor, né, ele vai atuar, né, pelo mesmo mecanismo, então, dos inibidores tienopiridínicos. A tenecteplase, que nós vimos lá, né, como fibrinolítico, é um agente ativador do plasminogênio tecidual, produzido como recurso de engenharia genética, que atua evitando a agregação das plaquetas na fase inicial da formação do trombo, né? Então, nós vimos lá, né, que ela impede, então, essa agregação plaquetária, né? Mas isso vai acontecer o quê? Na fase inicial de formação do trombo, né? A gente tem que lembrar aqui, né, que esse fármaco, ele vai atuar na etapa seguinte, né, da formação do trombo, né? Então, nós já tem a formação, ele vai atuar como fibrinolítico, tá? Então, ele estaria incorreto. A atividade antiplaquetária do ácido acetilsalicílico decorre da acetilação reversível da enzima ciclooxigenase, né, resultando, então, em aumento da síntese de tromboxano A2. Então, aqui, na verdade, né, ele vai atuar de forma irreversível. Então, por isso que ele estaria
incorreto, tá? Então, a D, ela estaria incorreta, porque a acetilação é irreversível, né? A tenecteplase, então, ela não vai atuar nas fases iniciais de formação, né? Vai atuar principalmente, né? Impedindo, causando fibrinólise mesmo, né? Nós temos aqui, né, que o ticagrelor inibe a via final comum, né, da agregação plaquetária, que corresponde à ligação das plaquetas pelo fibrinogênio. Então, nesse caso aqui, né, ele vai atuar pela via do receptor ADP, né. Nós temos aqui os agentes, né, que são considerados aqui o clopidogrel, o prasugrel, né, os tienopiridínicos, eles são inibitores do receptor ADP plaquetário, impede a ativação das plaquetas, bloqueando a ligação do ADP a esses receptores plaquetários específicos. Então, essa alternativa seria a alternativa correta, né? E aqui os inibidores da glicoproteína 2B, 3A, atuam impedindo as fases iniciais da biossíntese de prostaglandina? Não, ela impede, na verdade, a ligação entre as plaquetas, aquela ligação cruzada entre as plaquetas que está associado com a formação do coágulo, tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta seria a alternativa B. E aqui, por último, né, que nós temos os fármacos, né, anticoagulantes, eles possuem mecanismo de ação bastante diferente, mas todos modificam o equilíbrio entre a reação pró-coagulante e anticoagulantes. Considerando as substâncias que atuam nos eventos da coagulação, marca a alternativa incorreta, né? Então, a incorreta. Os anticoagulantes cumarínicos bloqueiam diversas etapas da cascata da coagulação. Quem são os anticoagulantes cumarínicos, pessoal? Vocês lembram? Acho que todo mundo saiu da sala. É o antagonista da vitamina K? Isso, né? São aqueles antagonistas da vitamina K, varfarina, né? Então, eles bloqueiam, sim, né, várias etapas da coagulação. Por quê? Porque nós temos lá que, como vai antagonizar a ação da vitamina K, a vitamina K, ela participa como cofator, né, na formação de vários fatores de coagulação. Consequentemente, isso acaba tendo uma repercussão aí em várias fases da cascata de coagulação. Os agentes fibrinolíticos provocam lise dos trombos patológicos. Verdadeiro, a gente acabou de ver isso na aula de hoje. O anticoagulante parenteral heparina e seus derivados inibem um agente estimulador natural das proteases coagulantes, tá? E D, o ácido acetil salicílico, a ticlopidina e o clopidogrel são agentes antiplaquetários, né? Então, esses aqui são agentes antiplaquetários, sim, né? Que eles impedem, então, agregação plaquetária, né? E a C seria a alternativa incorreta, né? Então, ele é estimulador natural das proteases coagulantes, né? Vocês lembram lá que ele tinha, no caso a heparina, ela tem uma atividade anticoagulante intrínseca, né? Porque ele atuava através da atividade da antitrombina, acelerava uma reação que já acontecia, tá? E aqui, eu vou deixar essa última aqui para vocês, né? Eu vou estar mandando ali para vocês essas questões, para vocês estarem tentando resolver, tá? Essa questão aqui da utilização, né, de anticoagulantes, tá? Qual seria a indicação? Aí essa daqui eu vou deixar para vocês pensarem depois que vocês estudarem, tá? Então, aqui foram uma das as referências que eu utilizei para a aula. Vou parar aqui a gravação.